Sejam todos bem-vindos, Retratos de Natal, é sobre isso que a gente está falando. Eu sou o Vinícius, eu estou aqui com o André, nosso entrevistado, mais uma vez, mais uma semana. André, chegamos no final do ano. Tinha gente que falava que não ia chegar ao final do ano. Estamos aí, ó, na porta do dia 25 de dezembro, Semana chegando de Natal. no Natal, né? Que coisa, voou, né? Meu Deus do céu. Caramba, hoje é o último encontro praticamente falando sobre retratos de Natal, né, André? Exatamente, é o último. Hoje a gente encerra essa daí. A gente está falando o seguinte, só para te posicionar caso você esteja vindo pela primeira vez, até te convido a acessar as mensagens anteriores para você entender. Retratos de Natal têm o poder de trazer determinadas mensagens à tona, manter vivas algumas mensagens. Sim, a gente tem memórias, né, Vinícius? Então, pegamos às vezes retrato, lembranças aí e fala assim, uau, quantas coisas boas isso aqui me traz, né? Então, e é isso que a gente costuma fazer, a gente costuma tirar fotos de momentos bons, né? Pelo menos é assim que deveria. E esses momentos continuam falando, mesmo depois deles já terem passado. Os retratos aí é uma mensagem que a gente, em certo sentido, congelou, mas ela ainda continua fluindo algum tipo de lembranças bacanas. Show, vamos lembrar as lembranças. A gente falou então o primeiro retrato, quando a dúvida vira confiança. Exato. Quando a dúvida vira confiança. Depois, quando a pobreza vira riqueza. Isso. Show de bola. Uhum. Depois, quando a hostilidade é despistada, né? Exato. E hoje tem um último retrato. O último retrato. Qual é? Quando o fim se torna o começo. Quando o fim se torna o começo. Troço estranho isso, como assim? Parece aquele filme antigo, o Caso Curioso ou o Curioso Caso de Benjamin Button, né? Um camarada mesmo? Que ele tá velhinho, daí de repente vai rejuvenescendo. Ia ser legal se fosse assim, não? A gente já tem mais experiência, né? Começa de trás pra frente, né? Sabe, Vinícius, essa é a ideia. A ideia é a gente perceber que tem retrato do Natal que oferece pra gente uma mensagem assim, ó, de algo que já estava se encerrando e agora, curiosamente, se tornou o início. Isso acontece na vida. Isso, eu acho que para quem assiste, tentar entender do que a gente vai falar hoje, é muito comum, sabe, Vinícius? Por exemplo, esse ano, algumas pessoas tiveram situações dramáticas demais. Alguns aí talvez passaram pela pandemia. A gente sabe que outros não conseguiram vencê-la, estão com Deus, tiveram que encontrar-se com o Criador para dar conta das suas vidas. Mas teve outros que chegaram talvez até a UTI e estava tudo se encenando para se encerrar e de repente a pessoa consegue melhorar, se reestabelecer e volta para casa. E daí as pessoas vão dizer assim para ela, poxa, nasceu de novo, hein? Então assim, estava ali no fim, no término, no aparente encerramento da história e de repente Deus disse para essa pessoa e decidiu, não é agora. Ela volta para casa e fala assim, espera aí, as coisas vão mudar agora. Porque foi um choque tão grande com essa realidade de se aproximar do fim, que agora essa experiência toda se tornou um novo começo. Então, o Natal ele traz isso, esse tipo de experiência e a gente vai ter chance de visualizar. Mas não parece tão comum assim, me soa meio incomum. Você falar assim, vamos começar algo de algo terminado. Sim. Talvez seja até difícil para quem está assistindo assim, falar, pô, você não acha isso, André? Acho porque quando a gente pensa que uma experiência qualquer da nossa vida está no fim, Vinícius, não foi à toa que a gente chegou a essa conclusão. É que tudo desmoronou. Não estamos preparados. Tudo se encerrou. Vamos imaginar uma carreira de profissional. De repente o camarada chegou numa série de situações onde bateu a limitação dele, onde teve o problema estrutural da empresa, onde erros e falhas minaram, onde ele perdeu parceiros e tudo ruiu, de repente o camarada chegou à falência, acabou, tá naquela situação lá, eles falam assim, poxa, quem olha um quadro desse fala assim, acabou, o fim é o fim, todos os elementos, ninguém quando está no fim pensa assim, não, vai começar de novo. Não pensa, ele pensa assim, não, acabou, porque tem todos os indicativos que realmente encerrar. Então a gente não está falando algo aqui, primeiro, não é algo que é comum, né? Os fins realmente, quando eles se mostram, eles são conclusivos.
Não, então não é algo comum, é algo, a gente diria assim, o fim sendo o que ele normalmente é, o encerramento, é algo que a gente chamaria de ordinário. O fim, quando ele tem chance de se renovar, é algo que a gente denominaria extraordinário. E o Natal fala disso, fala do extraordinário, porque não é comum. Eu acho que assim, quem está vivenciando qualquer tipo de experiência agora, na vida, no relacionamento, na carreira, na relação com empresa, com outras tantas variadas situações que parece que assim se encerrou. Não é normal a pessoa falar assim, não, agora é o começo de uma nova etapa. Não, poxa, tá tudo se encerrando. É normal que o clima esteja muito para próximo de funeral, né, do que de esperança. Mas é aí que é bacana, Vinícius. Por isso que é legal o retrato do Natal. Porque o Natal mostra assim, peraí, no Natal o fim se torna o começo. Então o Natal tem uma história que mostra um começo a partir de um fim que virou começo. Tem. Explica, fala pra gente. Então a gente precisa ler a Bíblia. A Bíblia fala dessas coisas maravilhosas aí. Então a gente vai ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Olha que interessante, Vinícius. Capítulo 2, verso 25. Deixa eu situar para a gente entender o que está acontecendo. O capítulo 2 está falando ainda do nascimento de Jesus. Jesus nasceu numa estrebaria. E aí passaram-se os dias, ali 7, 8 dias do nascimento de Jesus. Existia um ritual determinado pela religião judaica. Lembrando que Jesus era judeu de nascimento e ele era judeu de religião. E aí a orientação que os pais dele tinham, tanto José quanto Maria, é que ele fosse apresentado no templo para uma cerimônia lá que a gente conhece como consagração do primogênito e também como a circuncisão na experiência judaica, que sinaliza a entrada e a permanência do judeu na comunidade da aliança. Para mais informações, a pessoa pesquisa aí circuncisão depois no YouTube, você vai entender tudo. Não precisa mais agora, né? Não precisa mais. Aí, quando eles chegaram lá, eles toparam com um sujeito chamado Simeão. E é a história desse Simeão, no encontro dele com o Natal, porque ele ali acessou e teve chance de ver o menino Jesus, que a gente vai descobrir como Deus transforma fim e começo. Olha que interessante. Capítulo 2, verso 25 diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele, no caso Simeão, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Paramos aqui, verso 32. Olha que interessante, Vinícius. O Simeão, senhorzinho, tá lá e Deus, e o Espírito de Deus disse para ele e comunicou para o coração dele. E isso Deus faz, Deus se comunica com a gente, Deus fala aos seus filhos. Deus pode usar esse vídeo aqui para falar com muita gente, falar com você que está assistindo. Então compartilha. É isso aí. E o Espírito Santo comunicou para ele: olha, você não morrerá antes de ver o Cristo do Senhor. O que era para ele o Cristo do Senhor? O Salvador do mundo. Aquilo que a gente já comentou em outros vídeos. Jesus é aquele que veio salvar o seu povo dos seus pecados. Aquele que veio reconciliar os filhos de Deus com o próprio Deus por causa da inimizade gerada pelo pecado. Jesus veio para caminhar sobre o mundo, cumprir todas as regras de justiça e lei de Deus, viver uma vida perfeita para se entregar de forma perfeita num sacrifício para assumir o lugar de todo aquele que crê, porque a justiça de Deus exige isso daí.
E aí, interessante, aquele homem sabia dessa esperança, dessa expectativa do Cristo de Deus, o Messias, o Salvador. E Deus disse para Simeão, olha, você não vai morrer antes de vê-lo. E o Espírito Santo também falou para ele naquele momento, olha, vai para o templo. Quando ele chega no templo, com quem que ele topa lá? Ele topa com Maria e José trazendo o menino. E quando ele toma o menino nos braços, ele entendeu, o Espírito Santo comunicou para o coração dele, olha, é esse. O Salvador do mundo, a esperança, a glória do mundo, a luz de todos os povos, está aqui nos seus braços. E aí ele adora a Deus e louva a Deus. E aí a expressão dele, a oração dele é fantástica, Vinícius. Porque ele diz assim, ó, então vamos entender, ele é alguém que está no fim da vida. Uhum. Porque Deus disse para ele assim, ó, você não vai morrer antes de você conhecer o Cristo de Deus. Então quer dizer o quê? Que ele estava bem avançado em idade. E isso se confirma pela própria palavra de Simeão. Agora pode despedir o seu servo em paz. Por quê? Já caminhei tudo que caminhei. Mas aí a gente falaria assim, André, mas então foi um encerramento. Não foi um encerramento se a gente entender quem é Jesus e se a gente entender quem é o Salvador e que obra do Salvador que ele faz. Porque a grande questão, Vinícius, de quando a gente menciona para as pessoas assim, olha, Jesus Cristo quer te salvar, algumas coisas vêm na mente da pessoa. De repente, se essa pessoa está para ser presa por algum crime que ela não cometeu, pode ser que ela seja induzida a perceber e achar que Jesus quer te salvar, seja assim, Jesus vai te livrar dessa condenação injusta. Pode ser que a pessoa pense isso, mas isso não é necessariamente o que Jesus fez. Jesus pode livrar alguém num julgamento injusto? Pode, mas às vezes não livra. Então o que quer dizer isso? Algumas pessoas estão doentes, daí você chega para essa pessoa e fala assim, ó, Jesus Cristo quer te salvar. A pessoa pode chegar a ser induzida a pensar assim, eu estou doente, ele quer me salvar, então ele vai me salvar dessa doença. Jesus pode salvar da doença? Pode salvar da doença, mas nem sempre ele faz isso. Então a pergunta é, o que quer dizer isso? Quer dizer, Vinícius, que nós fomos feitos para viver para sempre. Para sempre. Eu e você, já que entramos no mundo e entramos na existência, viveremos para sempre. A pergunta é, viveremos para sempre onde, como e com quem? Por quê? Porque a nossa morte histórica aqui, os meus 80 ou 70 anos que viverei e depois serão encerrados, a vida não para no caixão. A vida continua depois dessa transitoriedade aqui. A alma continua. E curiosamente, quando Deus vier com o seu julgamento para o mundo, no juízo final, no momento que ele chamar povos de todas os tempos e épocas e nações para fazer o grande julgamento, as pessoas serão ressuscitadas. Umas ressuscitarão para a vida eterna e outras ressuscitarão para o sofrimento eterno. É disso que a Bíblia dá conta. Então quando a gente menciona assim, olha, Jesus Cristo quer te salvar, está querendo implicar o quê? Está querendo implicar, Vinícius, que quando nós, seres humanos, nos desgarramos do Deus Criador, nós nascemos numa condenação e vivemos de costas para Deus. E aí o que Deus faz, por amor, com compaixão, com misericórdia, essa turma toda, chamado ser humano, que está em rebelião contra Deus, está debaixo da ira de Deus, está condenada ao sofrimento e ao julgamento eterno. O ponto é o seguinte, por amor, Deus envia o seu Filho amado. Esse menininho aqui, que aparece no colo do Simeão, é o Salvador, é o resgatador, é aquele que assume na cruz a condenação de todos aqueles que creem. Então quando a gente fala assim, ó, Jesus quer te salvar, a gente está falando assim, ó, o que Jesus faz na cruz do Calvário, o que ele veio para representar, o que ele veio para fazer e quem ele é a única coisa dessa existência que pode te colocar do lado de Deus para desfrutar do amor de Deus e para te colocar por toda a vida com Deus, agora e depois na ressurreição, para viver com Deus. Quer se ver livre do julgamento, quer se ver amigo de Deus, quer viver uma vida para o seu Criador, cola em Jesus, se conecta a Jesus. Agora vamos voltar para a história de Simeão. Simeão sabia disso, Vinícius. Ele sabia que a vida não se encerrava. Quando ele fala assim, despeça
o seu servo em paz, ele não está com a ideia de, por exemplo, a vida acabou. Acabou. Não. Ele sabe que agora ele vai ver. Ele sabe que Deus é Deus de vivos. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o Deus que continua com esses servos na eternidade com eles. Simeão sabe que está indo para a eternidade agora. E está indo em paz. Porque aquele que salvou, aquele que dava esperança, aquele que daria condições dele viver com Deus, ele agora estava vendo ali, face a face, a representação de tudo que os profetas viveram, anunciaram e confiaram. Então ele ali agora está falando assim, ó, agora a verdadeira vida para Simeão vai começar. Por quê? Porque quando ele tem a chance agora de falar assim, pode despedir o seu servo em paz, ele está falando assim, eu estou indo para junto do Senhor, o Senhor está me despedindo daqui, mas eu estou indo para junto com o Senhor, e eu só posso ir para junto do Senhor, porque esse menino veio para o mundo para me resgatar. Então para Simeão agora o começo está acontecendo, aquele aparentemente encerramento da vida é só uma virada de jogo para agora a verdadeira vida ser encontrada, porque ele agora vai para os braços de Deus. E aí é curioso, assim, para onde Simeão está indo? Jesus dá uma pista para a gente. Quando Jesus está na cruz, um dos bandidos que estava crucificado ali ao lado dele fala assim, lembra de mim quando chegares no teu reino. Jesus diz para ele assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Para onde Simeão está indo? Está indo para o paraíso. Porque depois, assim, todos os que morrem agora em Cristo Jesus, e essa é uma consolação maravilhosa de um cristão, a gente sente saudade, eu vou sentir saudade daqueles que forem, talvez alguns sintam saudade de mim, de você. Você não sei, Vinícius, mas de mim talvez alguns vão sentir saudade, mas sabe qual vai ser o consolo maravilhoso para o meu filho, para a minha filha? Se eu partir antes deles, assim, meu pai está com Deus, eu vou encontrar meu pai daqui a um tempo e a gente vai viver para sempre junto, para sempre. Natal é a consideração do início de uma grande vida. Por quê? Porque quem se encontra com Jesus, Vinícius, não independente do momento da vida que esteja, essa pessoa é marcada por um começo de uma expectativa assim, olha, agora eu comecei a viver a vida eterna. A vida eterna se começa agora, quando alguém se encontra com Jesus, começa a viver a vida eterna. E essa vida é uma vida maravilhosa, é uma vida deliciosa, e é por isso que a gente conta essa história aqui, por isso que a gente convida você a assistir e ver os retratos de Natal e se encontrar com o Salvador, porque ele retoma a vida e ele faz o fim virar começo. Caramba, que presentão de Natal! A gente foi de Benjamin Button de volta para o futuro. Show de bola, André! Como que isso acontece na prática? Dá um exemplo de como que isso pode acontecer, um começo, um fim que virou um começo aqui pra gente. Olha assim, Vinícius, nos planos de Deus, quando você olha na história da Bíblia, Deus não tem problema com gente de idade avançada. E Deus também não tem problema com gente com situações extremas de encerramento. Quando você olha a história do camarada que Deus chamou para, a partir da família dele, começar um povo, Deus falou que ia dar um filho para ele, mas esse camarada era velho de idade já, tinha perto dos 100 anos, aí para mais de 100 anos era Abraão. Abraão e Sara tiveram filhos na sua velhice. E quando Isaac chegou, que é o filho deles, foi um Deus marcando um início num aparente fim e encerramento. Deus transformando o fim em começo. Tem uma outra história que eu gosto bastante, que é de Noemi, que é uma viúva, uma senhora que perdeu o marido e 2 filhos, que aparentemente tudo estava se encerrando na vida dela, e Deus vira a história dela, e nessa aparente conclusão de sua vida, dá para ela uma nora maravilhosa, que tem um filhinho, que se torna neto da Noemi, e esse menino que nasceu da chamada Ruth, que era a nora de Noemi, é um dos ascendentes do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Deus fazendo um fim se tornar começo. Mas eu gosto de perceber, Vinícius, como na história de gente do nosso tempo, às vezes, histórias arruinadas, ou pelo álcool, ou pelas drogas, Jesus Cristo chega, transforma a pessoa e redimensiona, e restaura, e refaz, e essas pessoas começam a viver para Ele. Isso é comum também quando ele restaura a saúde de algumas pessoas. Mas isso é muito legal também, Vinícius, quando ele faz isso numa família.
num casamento que estava destruído, que estava às vias de se encerrar, de se acabar. E de repente Jesus vem, entra na história ou do marido ou da esposa, e às vezes na vida dos dois, e eles percebem assim, poxa, o que a gente está fazendo? Nossa confusão aqui é idólatra, nosso conflito aqui é desnecessário, a gente precisa viver para o Salvador, a gente precisa viver a vida eterna que Ele está nos dando. E isso restaura muita coisa na vida desse casal, e eles começam a entender o seu papel no casamento, e ele começa a olhar para ela e falar assim, peraí, você agora não é mais minha inimiga, você não é hostil, você não é um fardo para a minha vida, mas você é o alvo do meu cuidado, do meu amor, porque Jesus fez algo no meu coração. E vice-versa, ela também começa a olhar assim para ele, e as coisas começam a modificar. Você fala assim, uau! Daí você fala assim, o que aconteceu? Aquele casamento estava desandando, se acabando. Não, uma coisa aconteceu. O fim virou começo. Por quê? Porque Jesus entrou na história. Então, Vinícius, para qualquer um que esteja nos ouvindo nesse final de ano, pensando assim, olha, acabou muita coisa, não tem mais jeito, desfez-se muita coisa, está tudo arruinado, não tem esperança. A gente está aqui para falar de um Jesus que ele fez o fim virar começo, e ele faz isso continuamente na vida de muita gente. Foi muito legal, essa semana, Vinícius, eu participei de uma reunião administrativa da igreja que a gente faz parte. E foi muito bacana. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou na distribuição de cargos e funções que é dada nessa reunião por questões de eleição. Muita gente é chamado a algum tipo de trabalho específico, e alguns trabalhos são administrativos, muito técnicos e desafiadores, principalmente para aqueles que nunca experimentaram a função. Tem uma função chamada de secretário de atas. Demanda redação, demanda conhecimento de português e demanda conhecimento também de programação, de digitação, uma série de coisas assim técnicas. E não é todo mundo que é muito habilitado com isso. E é curioso que as pessoas, mesmo não habilitadas, normalmente quem assume isso daí tem um perfil mais jovem. Por quê? Tem a disposição, vou aprender, vou lá, vou mexer no sistema. Normalmente uma pessoa para além dos seus 60 anos tem capacidade também, mas eventualmente se sente um pouquinho acuado. Por quê? Porque é muita mudança tecnológica para a galera que vem aí e está há mais de 60 anos na vida. A gente já está com 40, está se batendo nesse negócio. Eu não, eu tô com 25. Tá bom. E aí a gente já está assim, se lutando. Quando você chega, por exemplo, chega para minha mãe, que está aí perto dos 70 também, poxa, como é difícil para ela assimilar. E é natural, porque não é do mundo dela. Ela teve que se virar e se aprontar com outras realidades. E foi muito legal, um camarada, o Josué. Josué topou a parada, aceitou e foi lá e falou, eu vou aprender e eu vou fazer, eu nunca fiz, eu não sei, mas vamos lá, me ajuda. Ele já é mais... E foi topando. Depois assim, no andar da carruagem, o trabalho acontecendo, eu falei assim, Josué, mata uma curiosidade, quantos anos você tem? Josué falou assim, olha, eu tô com 67. Nossa. E aí, Vinícius, para mim, falei assim, uau, aquilo para mim, falei assim, meu Deus, que legal, que legal. Você fala assim, o Josué tá no fim? Não, tá numa idade mais avançada, 67 anos, normalmente as pessoas estão se acomodando, se encostando, querendo não topar desafios, não querer aprender coisas novas, não querer abraçar novas realidades. O Josué falou assim, não, eu quero aprender, eu quero fazer. Parecia um dos meus alunos na faculdade falando assim, não, me mostra, me diz. Eu fiquei, aquilo ali para mim, Vinícius, foi Jesus na vida do Josué, falando para mim assim, ei, vamos, eu tô fazendo nova todas as coisas. Essa é uma das palavras de Jesus que me arrepia. Eis que estou fazendo nova todas as coisas. Essa é a noção. Quem caminha com Cristo tem que ter essa certeza. Para ele, o fim nunca é o fim, porque ele modifica tudo e faz fim virar começo. Então, seja o que você está passando, o que nós estamos vivenciando não é o fim de jeito nenhum para Jesus. Para Jesus é a oportunidade de novos começos. Mesmo que seja a fala de Simeão, despeço o teu servo em paz. Mesmo ali tem muita paz. Por quê? Porque é o início de um grande encontro. Nós não pensamos em encerramento. Quem está com Cristo Jesus
não pensa que a vida vai acabar, Vinícius. Quem está com Cristo Jesus sabe assim, ó, eu sei o fim da história. E o fim da história é ótimo. É a gente vivendo para sempre com Deus, amando inteiramente, num ambiente onde não vai ter mais dor, não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença, não vai ter mais choro. Vamos viver eternamente. E isso vai se dar um dia, mas agora Jesus já está fazendo muita coisa. Olha para esse retrato e se renda a Jesus, porque ele é maravilhoso. Encerramos com chave de ouro essa série de mensagens. Isso! Porque domingo que vem tem mais. Junta esses retratos e faz um grande filme na sua vida, porque Natal, agora sim faz sentido falar, Natal é esperança. Exatamente. Vamos orar, André? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Te louvamos porque o Senhor fez nova todas as coisas. Um dia na minha vida eu imaginei que tudo estava se encerrando e que era o fim. Mas o Senhor veio, mudou o meu coração e me fez enxergar que era só o começo de uma vida com o Senhor. Isso só foi possível porque o Senhor Jesus entrou na minha vida. Senhor, isso aconteceu com Vinícius. O Senhor deu um início para ele, porque o Senhor Jesus entrou na vida dele. A nossa oração é por todos os que nos ouvem, por toda a nossa comunidade, para que todos entendam, se o Senhor está presente, nenhum fim é fim. É sempre, Senhor, a sua mão provendo novos começos, porque o Senhor está fazendo novas todas as coisas. Obrigado. Obrigado, Senhor. Dê um Natal maravilhoso para essas famílias que nos assistem e nos ajuda, Senhor, a olhar para esses retratos e não somente pensar neles, mas viver essa história junto com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o menino glorioso que deu paz para Simeão, que mostrou o início da vida dele, é esse Jesus Cristo Salvador, que oramos e que celebramos o Natal no nome dele. Amém. Amém. Que o seu Natal seja repleto de retratos de esperança, para que no futuro você acesse isso com muita paz. Deus abençoe e Feliz Natal para você. Feliz Natal.